Falei, programa que liga você à informação. E hoje, recebendo a visita do empresário César Scherer. Ele que recentemente foi escolhido diretor de Rotary Internacional e está aqui para contar para a gente sobre esse novo desafio que ele vai encarar a partir de 2025. César, é uma satisfação recebê-lo, seja bem-vindo. Obrigado vocês por nos chamarem aí para falar um pouquinho sobre Rotary. Uma satisfação estar com vocês. César, você foi escolhido diretor de Rotary Internacional. Isso é um cargo assim, de muita relevância em termos nacional, internacional e para o Brasil como um todo. Isso não é um cargo que a gente consegue do dia para a noite. Imagino eu que isso você tem toda uma trajetória, uma carreira dentro de Rotary. Gostaria que você começasse falando dessa tua caminhada. A gente sabe que você começou no Rotary Beira Lago, que depois você foi governador do Distrito 4640, inclusive foi o primeiro rondonense a ser governador desse distrito, e inclusive na sua gestão, esse distrito passou a ser o maior do Brasil em número de associados. Ou seja, a sua trajetória é muito marcante e eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho dessa caminhada junto ao Rotary. Você colocou de forma correta, é uma caminhada, né? Você tem degraus a serem galgados, né? Então não é eu vou ser diretor, né? Você tem toda uma caminhada. E eu comecei, como presidente, depois fui a governador assistente, é um caminho natural, né? Primeiro você é presidente, depois você é governador assistente, depois governador, né, do distrito, e realmente no ano da nossa governadoria, 2009 e 2010, nós passamos a ser o maior distrito do Brasil, depois da América e um período até inclusive do Hemisfério Sul, em um único país, rota dentro de um único país, né? E isso continua até hoje, ainda somos o maior distrito do Hemisfério Sul, hoje com praticamente 3.100 associados, então um número bastante relevante. Logo ao final da gestão de governador, em função desse trabalho que o distrito desenvolveu, que os companheiros do distrito alcançaram, a gente já foi chamado para fazer assistência a coordenador. Aí eu fiz o trabalho de coordenação de desenvolvimento de quadro associativo no Paraná e Santa Catarina. Isso também foi 1 a 2 anos que eu estava à frente a esse trabalho, e logo na sequência já fui chamado a coordenador de uma determinada região. Era de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Uma região que foi pré-definida. E aí nós trabalhamos 3 anos como coordenador. Logo ao final disso, né, e durante esse período também já fui chamado para ser o train leader, né, fazer o treinamento dos governadores por 3, 4 anos, né? E depois disso fui chamado a ser train leader nos Estados Unidos para treinar os governadores da língua portuguesa. E aí isso tudo, né, nos habilitou aí para colocar o nome à disposição como diretor. Nós temos hoje no mundo 17 diretores, são 34 regiões, cada 2 regiões tem o direito de colocar um diretor, fazer a seleção de um diretor. E o Brasil, junto com os demais países da América do Sul, da Venezuela para baixo, tem o direito de um diretor, né? Então, essa seleção foi feita agora em setembro e a gente colocou o nome à disposição e nosso nome foi o escolhido. E estamos aí nos preparando para assumir essa gestão de 2025, 2026, 2026 e 2027. César, você pode contar para a gente o que na verdade um diretor de Rotary Internacional faz? Porque a gente imagina, né, que claro, tem muito trabalho, é algo assim que precisa de muita dedicação, mas na prática, como é que é isso? Esse cargo funciona? Como eu falei, né, são 17 diretores que são selecionados no mundo inteiro, que se renovam em 50% cada ano. E é o único cargo em Rotary que você permanece durante 2 anos, para que não tenha uma interrupção total na gestão do Rotary Internacional. O que esses 17 diretores fazem? Esses 17 diretores, junto com o presidente de Rotary Internacional, mais o diretor executivo, o secretário executivo do Rotary Internacional, formam a diretoria e que faz a gestão do Rotary no mundo inteiro. São essas 17 pessoas. Esse é o papel, vamos dizer assim, preponderante. Essa é a principal função. Mas, óbvio, tem outras. Na nossa área de atuação, na América do Sul,
fomentar o desenvolvimento do Rotary, os investimentos na Fundação Rotária, desenvolvimento de projetos, né? Então, cabe a nós fazer visitas a todos os distritos, né? Justamente para levar essa mensagem de otimismo, de motivação para que todos os distritos e clubes desenvolvam o seu papel junto à sociedade, que é realmente desenvolvimento de projetos. Ou seja, vai viajar bastante a partir de 2025. Mais do que já viajou, com certeza. Dentro da coordenação você já tinha esse papel, só que daí, lógico, numa área mais restrita, né? No caso, como eu mencionei, abaixo de São Paulo para cá. E agora não, agora é toda a América do Sul. Então, sim, né? Você já são 31 distritos no Brasil, mais 14 distritos fora do Brasil, então é um número bastante grande. Fazer uma visita a cada um deles, você já imagina a quantidade de visitas. Sim. E são 2 anos, né? Então tem eventos rotários que são de responsabilidade também do diretor, né? São os chamados institutos Rotary, né? Nós temos um no Brasil e um fora do Brasil cada ano, né? Inclusive fui coordenador neste ano, em agosto, final de agosto, início de setembro, do Instituto Rotary Brasil, que aconteceu em Foz do Iguaçu. É o maior evento de Rotary que tem todo ano, né? Sempre é o maior evento, é um número bastante expressivo de participantes, aproximadamente 1.200 a mais ali para frente, né? E foi o que aconteceu em Foz. Então, sim, vamos ter um número bastante grande de viagens, justamente para acompanhar esses nossos distritos e clubes, né? Para promover os Rotaries. César, você falou que esse cargo que você vai ocupar, juntamente com outros diretores, ou seja, vocês vão pensar o Rotary no mundo todo. Como é que é para você, um rondonense, né, vai estar levando o nome de Marechal, fazendo um papel tão importante que tem, com toda certeza, um destaque mundo afora. A gente sabe da importância dos Rotaries, do que eles pregam, das frentes que eles trabalham, que vocês, né, rotarianos, trabalham. Então, isso já tem um peso por si só. Mas ter um rondonense envolvido nesse processo que envolve o mundo todo, isso é muito significativo, isso é histórico. Como é que é para você? Na verdade, como você me perguntou antes, né, é um processo natural. Você vai avançando e quando vê, você chega lá, né? Então, não nada assim de extraordinário, vejo isso com absoluta naturalidade. Por ser de Marechal Rondon, a oportunidade existe para qualquer rotariano, de qualquer lugar, né? E eu sempre falo em palestras, né? Rotary é um grande supermercado de oportunidades. Você entra nele, pega o seu carinho e vai passando, e se você aproveitar todas as oportunidades, você sai lá do outro lado com o seu carinho cheio. Ou você opta em não fazer nada, não colocar nada no seu carinho e sai lá na frente vazio, né? Eu sempre aproveitei essa oportunidade. Sempre que surgia um convite, não importava qual, né? Surgia um convite. Mas isso não é legal, não importa. Se alguém está te chamando, é que ele está precisando. E eu sempre coloquei o meu nome à disposição para colaborar. E então isso aconteceu de forma muito natural, né? Não vem ao caso, por ser de Marechal Rondon. Lógico, para mim é um orgulho muito grande, né? Se eu pensar que em 1991, 92, quando entrei em Rotary, chegasse aqui, não, nunca. Mas foi um processo absolutamente normal. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Os companheiros do Brasil inteiro dando sempre o maior apoio, né? Incentivando o trabalho que era desenvolvido, e chegamos lá, aconteceu. César, a gente sabe que ser rotariano é se doar ao próximo, né, trabalhar pelas causas sociais e além de muitas outras frentes. O que levou você, por exemplo, você acabou de citar aqui que começou em 1991 a sua caminhada no Rotary. O que você dedicou, né, grande parte da sua vida ao Rotary? O que te leva a isso? Porque as pessoas não necessariamente podia estar, de repente, ser um empresário bem-sucedido, poderia, sei lá, estar ocupando esse tempo que você dedica ao Rotary, sei lá, viajando, fazendo outras coisas, mas não. Você decidiu, né, e isso aconteceu naturalmente, e já são tantos anos, se dedicando ao Rotary. Na verdade, a causa rotária, né, de ajudar, vamos dizer, deixar esse mundo um pouquinho melhor, né? A gente vê tantos problemas, tantas necessidades, e eu me lembro de uma frase, né, uma andorinha só não faz verão, né?
E quando eu comecei, eu vi um pouco isso. Às vezes eu queria ajudar alguém, ajudar algum lugar, mas sozinho não... É uma ajuda pouco representativa. Agora, somada com 1.200.000 rotarianos no mundo afora, mais 200 e poucos mil rotaractianos, o trabalho que a gente consegue fazer é expressivo, é significante, é representativo, né? Então, isso que me move, né? Que eu gosto de fazer isso, doar um pouco de mim. Você é um empresário de sucesso ou não? Olha, eu acho que eu me dei bem, né? Então é uma forma até de agradecer, né? Tudo que a gente conseguiu e consegue fazer e retornar um pouquinho, né? Deixar um pouco da gente aqui para os demais. O que é ser rotariano para você? Exatamente isso que eu falei. É dar de si sem pensar em si. É um pouco forte essa expressão, que a gente nunca deixa de pensar em si, né? Mas dar de si no que é possível, né? Realmente contribuir com a comunidade em que você está inserido. E essa comunidade que está inserida não é só local, ela é regional, é do estado, é país, é mundo, né? E nós temos projetos fantásticos pelo mundo afora, né? Assim, em termos de Brasil, só para você ter perceber qual o impacto no último ano rotário, nós tivemos um investimento dos rotarianos de aproximadamente 5 milhões de dólares. E retornaram para a comunidade em projetos algo em torno de 7 milhões e 200, muito mais do que nós, no Brasil, arrecadamos. Lógico, nós tivemos ainda o caso das catástrofes daí de chuvas e tal, que contribuíram, né? Daí nós fizemos projetos em parceria com outros países que acabaram, de alguma forma, contribuindo também aqui. Então, isso para mim é o que vale, eu acho isso interessante. Sozinho não ia conseguir fazer muita coisa, mas junto com todos os meus companheiros dá para fazer bastante coisa. Motivo ou outro. Seu César, o senhor participou de todo o processo aí o primeiro Rotary foi o Rotary Marechal Rondon, depois vieram outros 3, né? Você pertence ao segundo que foi criado no município Beira Lago. Gostaria que o senhor fizesse uma análise desse perfil do rotariano rondonense. Até comentávamos antes em off, aqui numa conversa em paralelo, que Marechal tem um perfil aí dentro do distrito que tem uma posição de destaque. Então, assim, fala um pouquinho dos clubes daqui, desse perfil do rotariano rondonense. O Rotary começou aqui em Marechal Rondon com a formação do Rotary Clube Marechal Cândido Rondon. Eles, na sequência, em 1990, 91, né, eles formaram o Rotary, então, Marechal Cândido Rondon Beira Lago. O Beira Lago formou mais adiante, eu não recordo exatamente o ano, formou o Rotary Guarani. E depois, junto, em 2009 para 2010, os 3 clubes, né, formaram o 4º clube, que é o Rotary 25 de Julho, né? E agora estamos aí vendo o Rotary Guarani com uma movimentação de formar o 5º clube. E sim, Marechal Cândido Rondon é um dos municípios que se destaca, né? A gente sempre tem como comparativo o número de habitantes para o número de rotarianos, né? Então nós estamos aí algo em torno de 400, cada 400 habitantes tem um rotariano, né? Então essa é uma relação muito boa, né? Se comparar em Brasil é fantástica, né? Mas Marechal Rondon já tem se destacado em outros setores, né? Essa associação, essa filiação, essa vontade das pessoas participarem. A gente vê a Associação Comercial de Marechal Cândido Rondon, que tem uma representatividade muito forte. Se você for olhar o número de pessoas jurídicas que tem em Marechal Rondon e o número de associados, também é uma relação muito forte, destaca a Associação Comercial em todo o país. A gente vê os bancos cooperativos muito fortes aqui em Marechal Rondon, né? Sicredi, Sicob, Cressol, todos eles muito representativos, se destacam, as próprias cooperativas, né? Então, o rotariano de Marechal Rondon, é um perfil da própria sociedade, né? Ele se assemelha muito, as pessoas gostam de participar, gostam de ajudar, gostam de se doar, né? Nós temos alguns projetos e quando a gente está envolvido, inclusive nesse instante, nós estamos aí fazendo a distribuição de presentes do Natal Solidário em algumas comunidades, né? E eu participei na semana passada também, e a gente sente, assim,
as pessoas com vontade de ajudar, né? Nós temos o das fraldas, né, que a gente faz também uma vez por ano, e daí você vai na frente do supermercado pedir. As pessoas humildes, né, que, meu Deus, acho que ela não vai ter nem condições de ajudar, né, e ela vai lá, compra as fraldas e contribui. Então, o Rotariano de Marechal Rondon é diferenciado em relação a muitos outros lugares. Mas aqui no oeste, no Paraná, sudoeste, que é onde forma o nosso distrito, realmente nós somos diferenciados, e por isso que nós somos o maior distrito da América hoje, né, da América do Sul. Temos contribuições, ou melhor, investimentos na Fundação Rotária bastante representativos. Nossos rotarianos aqui são diferenciados e merecem o nosso aplauso. E de repente é por isso que o César está chegando onde chegou, também contribui com certeza. Que bacana. Além dessa movimentação que você citou agora, que o Rotary Guarani está fazendo para a criação do 5º Clube de Rotary em Marechal, tem alguma outra novidade, alguma outra frente que o Rotary está buscando trabalhar, algum projeto em especial que de repente vai ser lançado, ou vai ter sei lá, vai ter algo diferente aí a partir de 2024? Que de repente você possa compartilhar com a gente? Que eu tenha assim conhecimento dos clubes, não, né? Todos os clubes têm os seus projetos quase que a gente chama de permanentes, né? Que são retroalimentados todo ano, né? E tem ido para essa linha. O que a gente tem conversado nos clubes é que seja desenvolvido mais um projeto global, como exemplo o Marechal fez com a doação do equipamento de raio-x, né? Para a UPA, hoje está na UPA, né, funcionando, de repente de novo e buscar esses recursos através de uma parceria internacional para trazer a Marechal Rondon, mas ainda não está formatado, por enquanto está nas conversações iniciais. Esses projetos sempre têm que ser precedidos de um bom estudo para saber exatamente o que a comunidade precisa, o que é importante para a comunidade, porque são projetos de um vulto bastante significativo, então tem que ser muito bem pensado para aproveitar essa oportunidade de fazer uma parceria para um projeto que realmente alcance a comunidade. Seu César, falamos aqui um pouco de Rotary, mas o senhor, enquanto empresário, a gente também tem vontade de falar de outros temas, né? Às vezes aí, 2023 chegando ao fim, por exemplo, temos a reforma tributária, agora que está fervendo aqui, está nos dias, né? Não sei se vamos ter aprovado, está nesse período agora. Tem gente falando que no final das contas, vai ser promulgado só em 2024, mas a gente sabe que está tendo uma movimentação ali, um acertinho aqui de veto e tudo mais. Eu gostaria de saber a sua opinião, até como empresário, como contador, o que a gente pode esperar dessa reforma tributária que está prestes a ter o aval final lá no Congresso Nacional? A gente sabe que é um anseio da comunidade toda, principalmente a sociedade empresarial, a comunidade empresarial, de que haja uma simplificação dos processos, né, do tributário. Hoje é um sistema extremamente complexo, com muitos tributos, né? Muitos deles incidindo sobre uma mesma base de cálculo, que teoricamente seria uma bitributação, né? Então, eu acho que nesse aspecto nós vamos avançar, mas não espero em hipótese alguma que haja redução, ao contrário, penso que nós vamos ser onerados mais um pouquinho, né? E não só aqui, mas em qualquer parte do mundo, nós temos muitos tipos de atividades, né? E você centralizar isso tudo em cima de um só tributo, como é a ideia, né, de um IVA, né, de um imposto sobre valor agregado, ele exige muitos estudos, exatamente quanto é que eu vou onerar uma empresa que trabalha com energia solar, né, contra uma outra que trabalha com suinocultura, são totalmente diferentes, as margens são diferentes, as coisas são muito diferentes. Então, ela requer um estudo bem aprofundado. Ok, o governo tem essas informações todas, ele sabe setor a setor, local, regiões por regiões, o que cada um produz. Mas criar essa tabela de incidência tributária não vai ser algo simples. Não, vou tributar todo mundo a 2%, né? Vai onerar demais em alguns setores e em outros vai desonerar demais. Então, realmente é algo bem complexo. Por enquanto é difícil da gente fazer uma análise, porque acho que nem o governo sabe como vão ficar as contas públicas nesse sentido, e algumas empresas a gente tem ideia de que, como você citou, algumas vão acabar sofrendo um pouquinho mais do que as outras, né? Então é o que a gente vai ter que esperar acontecer para de fato saber o que realmente vai acontecer com essa nova
a nova tributação, digamos assim, que teremos em vigor? O que está sendo colocado é o IVA, né? Que é esse valor agregado, Imposto sobre Valor Agregado, mas de uma forma progressiva, né? E infelizmente o Brasil, e não importa quem são os governos, né? Sempre combateu ou sempre trabalhou a questão do gasto público, né? Suprir o gasto público com aumento de impostos, né? Diferente da gente em casa, a gente se adapta ao que ganha, né? Todos nós fazemos isso, tá bom, eu ganho tanto, vou receber tanto, então eu posso gastar tanto. O governo não, gasta e depois vê como paga, né? E aí acaba onerando cada vez mais a sociedade como um todo. Não é só o empresário, é também o consumidor, porque em última instância quem paga a conta somos nós consumidores, não adianta. E não importa a classe social, não né? Importa é o consumidor como um todo. Não adianta, a empresa vai ter que repassar esses tributos e ela acaba onerando a ponta o consumidor. Então, o empresário às vezes é taxado, ele ganha muito dinheiro, não sei o quê. Não adianta, quem vai pagar a conta sempre vai ser o consumidor final. Quando você vai lá comprar seu quilinho de feijão, você vai pagar imposto, não adianta. Vai sentir no bolso, não tem jeito. Seu César, outro setor que é de suma importância, né, para o Brasil é o agronegócio. A gente sabe que o senhor é um empresário rural também. Gostaria de pedir a sua opinião, que teve mudança de governo, muito se falou que o agro perderia se de repente entrasse um governo de esquerda, enfim. Mas indiferente de governo, as coisas acontecem e o agronegócio por si só, ele caminha, né? Ele tem a sua caminhada indiferente disso ou daquilo. Como eles brincam, não prejudiquem, só não prejudique porque ele anda sozinho. Gostaria que o senhor fizesse uma leitura desse setor que é tão fundamental, inclusive não só no Brasil, mas para a nossa região especialmente, né? Região Oeste, o Paraná como um todo, a região Oeste, ela é muito agro, ela vive muito isso. Como é que foi 2023? O que a gente pode esperar de 2024? Assim, vários desafios, né? Nós iniciamos o ano com essa preocupação, né, de troca de governo. Nós vínhamos num processo de liberdade total, né, não atrapalhar ninguém, e era o medo, será que não vai atrapalhar, não vai fazer o quê? O agro é grande, né, realmente se ninguém atrapalhar, ele anda por si. A gente sente um pouquinho, houve um pouquinho de diferença, mas até onde isso foi interferência de governo, eu não vou entrar nesse detalhe porque poderia criar uma série de discussões, né? Mas assim, também iniciamos, né? Vamos lá, cada segmento de mercado tem a sua cruz para carregar. Então eu como avicultor, o suinocultor, o produtor de ovos férteis, tenho as minhas cruzes para carregar, né? Então assim, em alguns segmentos o preço dos grãos estava assim bem alto no início do ano. Nós começamos com soja com algo em torno de 187, né, e ele foi caindo, hoje deve estar na faixa de 145, eu acabei nem olhando hoje. Isso significa aí algo em torno de 20%, né, de queda, né. O milho também praticamente acompanhou isso, deu uma pequena reagida no decorrer dos últimos meses, né, mas chegou em maio a um preço bem inferior. Isso é interessante para quem é da suinocultura, da avicultura, isso é importante, é interessante. Mas também não é interessante que os preços caiam muito, porque do outro lado nós temos os produtores de grãos, e os produtores de grãos também têm os seus custos e precisam ganhar. O ideal, né, o mundo ideal, que não é difícil acontecer, é que os dois lados estivessem ganhando dinheiro, né? Isso seria bom para todos nós, para a região, para o desenvolvimento da região e tudo, né? Mas são desafios. Mas dentro da avicultura nós temos um desafio, ele está muito presente, a questão sanitária, né? Com a gripe aviária que chegou aqui no Paraná, ok, tudo bem, foi nas aves silvestres, mas é uma questão que preocupa. As aves migratórias trazer essa doença para nós. Eu sei que isso vai acontecer em um determinado momento, mas que seja o mais tarde possível, né? Então, esse é um desafio. Isso implementou, a gente teve que fazer muitas mudanças, né, de controle. Tudo isso é investimento, é custo. Você, né, tem que cuidar muito, né, evitar algumas coisas. Eu não fui para dentro da granja de produção de ovos nesse ano inteiro. Não vou. Por quê? O que eu vou fazer lá dentro? De repente correr o risco de levar a doença lá para dentro? Sim. Então a gente está evitando isso ao máximo, né? Se preocupando com isso, né? Esse é um desafio que realmente me assusta na área da avicultura, né? Se a doença chegar, o que vai acontecer com o mercado de aves, de carne de aves?
Ok, nós somos os grandes exportadores, o maior exportador de frango no mundo, e se não tiver carne de frango do Brasil, o que vai acontecer? Vai bater a fome no mundo. Até onde isso pode nos prejudicar? Vai nos prejudicar, mas até onde? Né? E muitos de nós, avicultores, temos as nossas granjas financiadas, né? Se houver um comprometimento na produção de carnes, vai ser um problema bastante sério. É uma cadeia que se quebra, né? Se quebra. Porque começa que daí financiamentos tem que continuar pagando, mas o dinheiro não vem dali. Não entra, então tirou sono às vezes, mas foi um ano bom, né? Não vou falar aí principalmente... Balanço geral. No geral, a produção de ovos férteis em especial foi bom, não dá para reclamar não. Suinocultura já vem um período longo aí, que não com bons resultados, com resultados comprometidos, né? Se levar a ponta do lápis e considerar a depreciação, capital investido e tudo, nós estamos operando no vermelho. Uhum. E a avicultura? A avicultura também passou por um período bastante difícil, né? Eu percebi assim nas integradoras muito rigor na classificação, que de uma certa forma tenta derrubar um pouco o valor também, a abertura um pouco maior do espaço de vazio sanitário. Então isso não foi legal não, também foi... Mas 2024 a tendência é que algumas coisas se acomodem. Claro que sempre tem que ter uma expectativa positiva, tem que pensar, o pensamento tem que ser positivo, mas a gente sempre imagina que vai melhorar. É isso que dá para se esperar de 2024, César? Assim, conversando sobre suinocultura, né, tem uma expectativa interessante de que realmente possa melhorar. Ovos, eu acho que está bom, não precisa, e esperamos agora a avicultura. E a avicultura tem muito a ver, óbvio, né, como todos os segmentos têm, com a expectativa de produção de grãos, né. Nós recebemos na semana passada, né, a terceira previsão da Conab, né, já indica claramente que nós não vamos repetir a última safra, vamos ter uma queda na produção. Temos notícia, infelizmente o tempo está meio estranho, né? Chove muito no sul, Mato Grosso está faltando chuva, está atrapalhando o plantio, tem alguns já falando que nem vão plantar mais a soja, vão direto para o algodão. Então, tudo isso também não nos dá muita certeza de como vai ser a produção de grãos. Mas ela com certeza vai impactar em todas as atividades aí de suinicultura, de aves, de ovos, essas todas vai impactar. Então, vamos esperar um pouquinho. A própria Conab diz hoje que não sabe o que vai acontecer, né? Mas assim, com certeza absoluta nós não vamos atingir a produção do ano agrícola anterior. Vai ter uma queda. Seu César, vamos falar de política também, né? Não dá para ficar nesse bate-papo sem ter uma pincelada da política. Você sempre teve uma participação, né, indireta na política de Marechal, dá para se dizer até direta, enfim, foi secretário de Finanças na época do governo Edson Vazem, e sempre está acompanhando aí também os bastidores. Qual a leitura que você faz dos encaminhamentos que nós temos tido até aqui em Marechal, desse processo eleitoral que se avizinha? Afinal, 2024 está batendo a porta e os bastidores políticos estão a todo vapor. Aquecidos. Estão aquecidos. Nós temos um desafio, né, assim, bastante grande. O atual prefeito, Márcio, fez uma gestão impecável, né? A própria oposição não tem muito o que falar hoje, né? Realmente ele fez um trabalho muito especial, né? Muito bacana. Então, nós temos um desafio aí, encontrar alguém à altura, né, para dar continuidade nesse processo que aconteceu. E é um momento assim conturbado, né, assim, na hora de vamos escolher agora o candidato de cada grupo, e eu acho um pouco cedo ainda, né? Tem movimentações, alguns nomes já estão postos, mas alguns não. Eu acho aí no retorno aí de final de janeiro, início de fevereiro, nós vamos ter algumas decisões, né? Esse é o momento que os grupos cada grupo tem vários candidatos, né? E eles têm que fazer essa limpeza, tá? Quem vai ser o nosso candidato, né? Cada grupo vai ter que definir. Mas temos bons nomes, tem sim, né? Eu acho que a população de Marechal Rondon sempre foi muito sábia na escolha e com certeza vai buscar o melhor nome para dar continuidade nesse processo de transição, né? Da saída do
do atual prefeito para o próximo. É o que eu espero, né? Dos nomes postos, de certa forma a gente tem uma renovação, apesar de que alguns já têm uma caminhada na política, mas assim, dos nomes que a gente já tinha, né, que eram os tradicionais, tem uma pegada de renovação, seu César. Eu acho que a renovação é certa, né? Uhum. Desculpa, a velha guarda foi, né? Foi. Isso já foi aí com o processo do Márcio, né? Uhum. Acabou ficando para trás alguns nomes, né? Que dificilmente vão retornar. Então, de todos os nomes que a gente ouve falar e estão se colocando, todos eles são novos nomes, né? Nomes novos. Alguns conhecidos, mas não como, né? Na área do executivo ou alguma coisa assim, né? Temos vereadores, nós temos bons nomes, né? Mas óbvio, né? É um novo recomeço, né? São pessoas que vão ter que aprender a fazer a gestão pública, né? Então, o senhor acha que a oposição acertou ao definir, enfim, se unir ali, lançar porque sempre tem os dois lados, né? Quando você lança com muita antecedência, eles se precaveram dessa vez, porque na última foi lançado lá os 47 do segundo tempo, e agora eles lançaram com muita antecedência, estão até mostrando união, tiveram vamos dizer assim, uma largada considerada muito boa, no sentido de trazer o PL para eles, né? Agora tem aí o Dr. Oscar com o Arion, que de certa forma a família Naziguil está no comando do PL. Enfim, que leitura o senhor faz desse grupo que lançou agora esse nome com bastante antecedência, que muitas vezes com certa antecedência disse que pode de repente sofrer um desgaste, porque a campanha vai acontecer, está longe ainda, né? Como que o senhor avalia isso? Esperava isso do grupo de oposição? O senhor que acompanha a política há tanto tempo? Eu acho que foi uma movimentação bem inteligente, né? Conseguiram uma coalizão, né, de esquerda, né? Mas aquilo que você falou, né? O grande desafio sempre das candidaturas é esse. Qual é o momento certo de fazer esse lançamento de uma candidatura? Se você lança muito cedo, você está sujeito a um desgaste. Mas, em contrapartida, você torna esse nome mais conhecido, né? Uhum. Então, esse sempre é um desafio, né? Mas eu achei interessante essa movimentação, né? Da família Naziguil, né? Que a gente já esperava isso já de longa data, que isso ia acontecer, a gente sabia que isso ia acontecer. E agora vamos ver como é que o grupo da situação vai se articular, né? Também dentro do grupo da situação também tem vários nomes, né? Uhum. Mas é o desafio do grupo da situação achar alguém à altura, né? Para conseguir dar continuidade a esse trabalho que vinha sendo feito. Vamos aguardar, né? Pesquisas estão começando a surgir, vamos ver. São um grande termômetro, né? No grupo de situação, acabamos de falar, tem vários pré-candidatos e o grupo como um todo vem trabalhando isso no sentido de como fazer, né, para escolher, porque todo mundo quer ser o candidato a prefeito, algo que não é fácil, quem está ali, né, diretamente envolvido nos bastidores, tendo que trabalhar aqui e ali, e a gente sabe que não está sendo muito fácil para o grupo de situação isso. O senhor acredita que vai ser possível chegar num consenso, decidir os dois nomes sem que haja uma ruptura? Porque muito se fala, né, que muitos vereadores, ou alguns pelo menos, né, que hoje são da base do prefeito Márcio, podem mudar de lado. Enfim, são muitos cenários e muitas especulações nesse momento. Mas o que mais as pessoas pesam, será que o grupo vai conseguir decidir os nomes sem que haja uma ruptura? Eles vão conseguir seguir unidos? Enfim, é difícil, política não é fácil, especialmente depois que você está há 8 anos, né, 2 governos seguidos e tudo mais. O que o senhor acha disso? Não, é um desafio, sim, do grupo de situação, né? Eu não tenho participado de nenhum movimento, né? Mas eu vejo pessoas com muita habilidade dentro do grupo que têm condições, sim, de manter o grupo unido. Alguma perda vai ter, mas não vai ter só do lado da situação, da oposição também vai ter. Isso aquele que dos dois lados. Vai ter que não gostou, que queria seu nome, né, sendo colocado e que foi preterido e que de repente vai buscar abrigo em outro lugar. Isso sempre ocorreu, sempre vai ter, né? Mas eu acredito muito, o Márcio tem muita habilidade, né? Ele demonstrou isso ao longo do tempo. Eu acho que
Mas algumas pessoas que a gente conhece têm muita essa habilidade de negociação, de manter o grupo unido. Eu acredito sim que eles vão achar um bom nome e vão seguir unidos. O senhor particularmente, não quero colocar numa saia justa, mas o senhor tem algum nome assim? Você está tentando. Qual, na sua opinião, seria o melhor nome? Ou é melhor não? Não. Isso Deixa não. eles que escolham. Não, essa você não vai me colocar. Então tá jóia. Vamos aguardar. Então tá bom. Seu César, a gente sabe que você tem uma empresa que trabalha com pesquisas, isso já há muitos anos. Já fez alguma pesquisa agora nesse cenário pré-eleitoral, agora que se encaminha para 2024? Por enquanto ainda não. Não. A nossa pretensão é fazer isso no início do ano, por início de fevereiro, a gente começar a trabalhar em vários municípios que a gente sempre atua, começar a fazer esse trabalho com mais intensidade, né? Mas nós, na verdade, acabamos não fazendo nesse final de ano. Normalmente a gente faz no início do ano da eleição municipal. Nesse trabalho de pesquisa que vocês fazem, sempre que vem o resultado das urnas, eles são muito parecidos com aquilo que as suas pesquisas apontam, os números que elas apontam? Nós já tivemos casos assim que houve um pouco de diferença, né? Mas assim, o que a gente percebeu ao longo do tempo, e nós aprendemos com isso, é que as cidades com a população um pouquinho maior, com o número de eleitores maiores, como é o caso de Marechal Rondon, que já tem um bom número de eleitores, os resultados se aproximam muito. Cidades pequenas, né, é muito mais difícil. Apesar de que você faz um número em percentual muito maior que em Marechal Cândido Rondon, isso as regras estatísticas definem, né? Nas cidades pequenas o risco de gerar é um pouquinho maior. Agora, cidades um pouco maior, quanto maior, parece que mais fácil. Nós já trabalhamos em Foz do Iguaçu e os percentuais, a diferença no final é tão ínfima que você diz, para que faz eleição? Faz pesquisa e resolve o problema. Mas é lógico, as coisas podem mudar e tal. Mas essa é a realidade. Cidades pequenas é perigoso, cidades maiores é muito mais tranquilo. E é fácil de entender. Você vai no município pequeno, todo mundo se conhece. O nível de pessoalidade do eleitor com o político é muito alto. E às vezes ele está ali, será que essa pesquisa é séria, será que não é? Eu estou sentindo um medo e acaba não respondendo exatamente aquilo que pensa, né? Mas do outro lado também isso ocorre, né? Mas assim, a possibilidade de não ser tão exato é muito maior. Isso a gente aprendeu ao longo do tempo. Eles falam muito que pesquisa para vereador é algo muito difícil, que às vezes os números não batem ou não dá para tomar assim como uma certeza. Isso é fato, Isso é César? fato. Isso é fato. Por que essa particularidade nas pesquisas para vereador? Eu não sei qual é a representatividade de cada candidato em cada local, né? Eu vou fazer pesquisa em Porto Mendes, eu vou pelo que está lá no TRE. Lá são tantos eleitores, né? Mas muitas vezes eles não votam ali, votam em outro lugar, então essas coisas dificultam um pouco o trabalho da gente. Assim, os primeiros normalmente dá certo, né? Ele indica, olha, fulano, alguns dos primeiros, esses vão ser eleitos. Mas assim, acertar a nível de detalhes é bem difícil. Mesma coisa para deputado estadual, bem mais complexo. Nós já trabalhamos isso, né? É bem difícil, bem difícil conseguir um bom resultado. Te dá indicativos, olha, essa pessoa vai ser bem votada em tal lugar. Mas e no outro lugar, como vai ser isso? Não temos acertado muito bem isso. Os primeiros, sim, mas assim, na totalidade, não. E das pesquisas que temos visto divulgadas por aí, dá para acreditar, não dá? Para você poder opinar, você precisa saber como ela foi feita? Sim, eu precisaria saber. É difícil, né? Queria saber como é que ela foi feita, se não é só uma enquete, se ela seguiu o rigor, qual era o objetivo da própria pesquisa. Às vezes os próprios objetivos são diversos, né? Então, às vezes você quer testar só o nome dentro do teu grupo, é uma coisa. Não é, a visão não é, eu quero saber como é que seria total, né? Eu não saberia dizer. Que uma pesquisa, de fato, ela é bem complexa. Você tem que atender uma série de critérios por idade, por classe. Classe econômica, de educação, sexo, né? Então não é só sair por aí entrevistando aleatório, né? Não, a estratificação tem que ser levada muito a sério, né? E tem dados? Tem. Basta baixar os dados do
do Tribunal Regional Eleitoral e tem que seguir aquilo lá. E lá estão os números corretos, né? Né? Pode ser que o César está como eleitor aqui na sede e, né, vota fora ou coisa assim, mas isso não é um número assim tão representativo, né? Então você tem que seguir aquilo lá com muito rigor, tem que estratificar de forma correta. Isso é importantíssimo. Para nós finalizarmos, 2024, o senhor como empresário, rotariano, enfim, envolvido em tantos segmentos aí da nossa sociedade, o que a gente pode esperar de 2024? Um novo governo, que já vai entrar agora no segundo ano, a economia caminhando, enfim, o que a gente espera desse novo ano que está se aproximando? Olha, que eu espero, então vou colocar dessa forma, né? Que haja pouca interferência do governo na economia, né? Deixa a economia andar, ela por si só, ela faz se autorregula, né? Isso é uma grande verdade que a gente aprende, todos nós sabemos, né? Que o mercado se ajusta, né? Então, quanto menos interferência houver, melhor. Assim, o que eu esperaria do governo, realmente um controle de gastos, né? Para que a gente tenha um processo inflacionário cada vez menor. Com isso, automaticamente se tem uma valoração dos salários, né? E com a valoração dos salários aquece a economia e começa a criar um círculo virtuoso que pode aumentar o consumo de carnes, de produtos, e todo mundo vive feliz. Isso que eu espero. Muito bem. Seu César, veio para falar de Rotary e acabamos nos estendendo aqui. Peguei você de saia justa aqui em algumas coisas, mas foi muito bacana o bate-papo, uma satisfação recebê-lo aqui, um bate-papo agradável, e queremos parabenizá-lo por essa conquista para Marechal, né, para você que vai nos representar aí como rotariano presente, representando Marechal mundo afora nesse cargo que você vai assumir aí em 2025. E dizer que quando tiver boas notícias aí nessa sua função, quiser vir aqui bater um papo com a gente vai estar de portas abertas para recebê-lo. Obrigado. E assim, eu sempre digo aos rotarianos, né? Eu tenho muito a agradecer a confiança, os rotarianos do nosso distrito, principalmente, que fazem um trabalho exemplar, e por esse motivo também a gente chegou até ao direito de colocar o nome à disposição e ser escolhido, e que eu e Sônia, né, que é minha esposa, que me acompanha diuturnamente nessa aventura, nesse trabalho, né, de Rotary, que nós vamos responder com muito trabalho, dedicação, né, e obrigado vocês por nos dar essa oportunidade de falar um pouquinho do Rotary, e eu tenho muito orgulho de ser rotariano, especialmente aí do nosso distrito, que tem se dedicado assim muito, né, a favor das comunidades, né. Se nós fôssemos falar de projetos, nós iríamos nos estender muito, né. Então o nosso distrito vem fazendo um trabalho exemplar, né. Por isso que hoje é o maior distrito, né. E não só em número de companheiros, né, que a gente fala o maior distrito é em número de companheiros, né. Também nos investimentos em Fundação Rotária, né, que é o braço financeiro do Rotary, também tem se destacado muito. Os rotarianos entenderam que isso é importante, essa contribuição. Então, por tudo isso e essa oportunidade que você nos dá de divulgar Rotary cada vez mais e ter cada vez mais companheiros participando e ajudando nessa causa. Muito obrigado. Obrigado. O Play vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.